Me chamo Carolina Luciano, sou mãe, pedagoga e especialista no autismo do meu filho. Esse vídeo de hoje, para mim, é muito importante porque ele vai citar um assunto que você escuta muito pouco ser comentado no Brasil. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar do Baby Blue, que é um período de tristeza logo depois que se tem o filho, depressão pós-parto, que também é um período de depressão em que a mãe tem dificuldade em gerar vínculo com o bebê, dificuldade em ter o autocuidado, chora bastante. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a psicose puerperal. Psicose puerperal é a psicose pós-parto, causadora, de alguns casos de infanticídio que a gente vê, em algumas histórias fora do Brasil. E aqui no Brasil não é tão falado sobre isso. E eu fui sorteada, eu tive psicose pós-parto e eu quero muito compartilhar com vocês, mas eu vou falar os sintomas que eu tive, e quais foram os cuidados que eu precisei. O que pode ocasionar psicose pós-parto são algumas coisas, entre elas alterações hormonais, privação de sono, tudo que uma mãe tem. Matias nasceu, faltava exatamente um mês para o Benjamin completar 2 anos. Eu não tive rede de apoio, até porque eu já estava acostumada com o ritmo do Benjamin, foi só adicionar uma criança. Dormir eu já não dormia, já não conseguia mesmo fazer as coisas, era só uma questão de logística, de organização, e eu conseguia fazer isso sozinha. E eu sou uma pessoa que o que tem que ser feito, vai ser feito. Matias, recém-nascido, acordava 3 vezes na madrugada para mamar e o Benjamin acordava 7, 6 horas da manhã para começar o dia. Eu acordava para amamentar e de manhã eu estava acordada para cuidar do Benjamin. Até porque era o que devia ser feito. Eu hoje, depois de anos, identifico que eu me sobrecarreguei sem perceber. Nessa história de mãe precisa fazer isso, eu simplesmente fazia isso. E o ritmo com 2 bebês, um de 2 anos autista, com algumas dificuldades, fazendo terapia, e um bebê recém-nascido, eu conseguia simplesmente fazer. E eu achava que eu estava fazendo o meu papel muito bem, porque chegava no final do dia, as crianças estavam alimentadas, estavam saudáveis, banho tomado, a casa relativamente em ordem. Então, assim, eu conseguia fazer as coisas. Quando chegou aos 5 meses do Matias nascido, algumas coisas começaram a desandar na minha cabeça. E eu acho que é por isso também que isso tem que ser comentado, porque o diferencial para eu procurar ajuda foi porque eu já tinha ouvido falar da psicose puerperal. Então, eu identifiquei o que era e que eu precisava de ajuda. Eu não sei dizer exatamente em qual momento começou os sintomas, mas eu sei que chegou um período, Matias tinha 5 meses, ele ainda mamava no peito, que eu comecei a ter alguns sintomas de confusão mental, que era coisas simples. Carolina, pega aquilo ali para mim. Eu ficava olhando e a ordem na minha cabeça, aquela simples frase, Carolina, pega aquilo ali para mim, parecia que embaralhava. E eu não conseguia organizar a ordem, a frase, e eu não conseguia entender o que era para fazer. Então, eu comecei a perceber que coisas simples, as pessoas falavam comigo, eu ficava olhando para a cara delas, tentando organizar o que a pessoa tinha acabado de falar e não organizava. A sensação que eu tinha, e eu já falei isso para algumas pessoas, era que, sabe aquele joguinho que hoje em dia se vê muito pouco, o pinball, É um joguinho bem antigo, da bolinha que você joga a bolinha para cima e fica batendo? Eu tinha a impressão que o meu cérebro ficava assim na cabeça, que a pessoa dava uma ordem e ele ficava assim, tentando organizar a frase e não organizava. Logo depois, começou a confusão do real para o imaginário. Eu lembro que nesse período eu achei que fosse cansaço, de privação de sono. O que começou a acontecer? Eu acordava e eu não sabia se algo realmente tinha acontecido ou se eu tinha sonhado com aquilo. Chegou um momento em que eu não conseguia identificar sonho de realidade.
E eu lembro que eu chegava para o Felipe, para o meu marido, e falava assim: Felipe, você falou isso comigo ou eu sonhei que você falou? Aí ele falou: não, eu falei. Mas até aí, tudo bem, né? Pensei, é falta de sono, estou dormindo tão pouco que eu posso estar confundindo as coisas. Nesse período, o Felipe trabalhava no centro da cidade terças e quintas. Às quintas-feiras, ele trabalhava até as 5 horas e ficava até o final da noite fazendo pós. Então, eu ficava com as crianças sozinho o dia inteiro. Na época, eu tinha uma pessoa que vinha me ajudar a colocar eles para dormir, porque colocar eles para dormir era o pior horário. Era um horário muito difícil. Os dois queriam dormir comigo e até hoje tem essa briga de quem vai dormir com a mamãe, porque cada dia tem um rodízio. Eu lembro que teve uma quinta-feira em que eles fizeram muita bagunça, foi muito difícil, foi muito cansativo, foi muito estressante, foi muito. E eu lembro que a pessoa que me ajudava foi embora, eles dormiram depois de muita luta, e quando eles dormiram, eu lembro de eu sentada no berço, e os dois dormindo, que eles dormiam no mesmo quarto, e eu lembro que ali eu fiquei muito confusa. Eu pensei assim, tá, eles realmente estão aqui dormindo ou eu perdi a paciência com eles, matei eles e eles estão na sala mortos e eu tô aqui criando uma realidade paralela. Aí já foi um ponto para se preocupar. Na outra quinta-feira, a mesma coisa. Eu fiquei sozinha com as crianças dormiram, apaguei a luz da casa, organizei algumas coisas que precisava organizar e, de repente, não foi uma desconfiança, não foi um medo, não foi uma sensação. Eu tinha certeza absoluta que tinha um tigre dentro da minha casa. E não era assim, tipo, será que tem? Tô achando que tem, tô com uma sensação. Não, tinha um tigre na minha casa. Tinha um tigre na minha casa. E os meus filhos estavam dormindo no quarto. Eu não conseguiria pegar os meus 2 filhos e fugir pela porta, porque o tigre poderia me pegar. Então, o que eu fiz? Para o tigre não entrar no quarto dos meus filhos e comer os meus filhos, eu lembro que eu fiquei no escuro, marchando pela casa. Eu ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por quê? Porque o tigre iria atacar quem estava em movimento. Quem estava em movimento? Eu. Então eu ficava de um lado para o outro, andando e marchando para o tigre me atacar e não matar os meus filhos. E eu lembro que cada vez que eu passava numa curvinha ou numa quina da casa, eu chegava a ter aquela sensação de arrepio quando você sabe. Sabe quando você sabe que tem alguém se escondendo de você e vai te dar um susto? Sabe? E você tem aquele arrepio? Então eu tinha arrepio na ida e na volta, porque eu sabia que o tigre a qualquer momento ia pular em cima de mim. Na outra semana, quinta-feira também, chegou o momento em que as crianças dormiram, eu fiquei sozinha em casa e aí já foi outra história. Eu tinha certeza absoluta que tinha um homem com uma faca dentro de casa e que ele queria matar alguém. Foi a mesma coisa. Para ele não entrar no quarto e matar os meus filhos, eu fiquei marchando pela casa para ele me matar. O diferencial para mim foi conhecer já sobre a psicose pós-parto, porque eu gosto muito de ver documentários de crimes reais. E eu lembro que eu já tinha visto há muitos anos atrás alguns casos dessas mães de outros países que tiveram psicose pós-parto e deram cabo da família inteira. Então, para mim, nesse momento foi que eu percebi que as coisas estavam complicadas. Só que eu tinha um medo muito grande. O Matias, ele ainda mamava. Então, eu tinha muito medo de comentar com o Felipe, ir ao psiquiatra e ser internada. Só que eu também sabia que eu não podia não contar. E aí eu fui, conversei com o Felipe ligou pro centro, marcamos um psiquiatra. Eu lembro que eu cheguei lá, conversei, contei os sintomas que eu tive, e eu lembro que ele fez uma pergunta que eu acho que aquela pergunta foi o divisor de águas sobre você vai só tomar um remédio e você vai ser internada. Que ele falou assim: Carol, você em algum momento viu o tigre? E eu lembro que eu falei: não, eu não vi. Eu sabia que ele estava lá, mas eu não vi. E imediatamente foi necessário desmamar o Matias e iniciar alguns medicamentos. E a ordem foi
dada ao meu marido que eu não poderia, durante uma semana, ficar sozinha com as crianças. Parei de tomar os remédios da psicose, o Matias tinha 1 ano e 6 meses, porque o psiquiatra falou o seguinte: o que causou isso foram os seus hormônios gestacionais. O seu filho tem 1 ano e 6 meses, você já não tem mais esses hormônios no corpo, então a gente pode interromper. Eu não tenho problema nenhum em comentar sobre isso, eu acho até que deveria ser mais comentado, porque acontece, a mulher perde o eixo, a mulher perde a base, a mulher fica confusa. Eu sou uma pessoa que estou sempre me analisando, eu percebi as mudanças, eu percebi os pensamentos, eu percebi aonde esses pensamentos poderiam levar. Então, imediatamente eu já procurei ajuda. Eu acho que essa questão de saúde mental tem que ser falada. Eu espero que o início da minha trajetória como mãe de uma criança autista possa impulsionar o início da sua caminhada. Beijinhos e sintam-se abraçadas.